A vara de Arão floresce. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de livro de Números. Hoje, Números, capítulo 17. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 17. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz: O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu florescer, a vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Portanto, o que nós percebemos aqui agora, depois de já termos tratado aí no capítulo anterior, no capítulo de ontem, a respeito da rebelião de Corá, Datã e Abirão, agora nós vemos então Deus querendo colocar um ponto final no questionamento das outras tribos com relação a Arão. É isso que o Senhor fala aqui no versículo 5. Ele fala: a vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Portanto, o que Deus está fazendo agora é colocando um ponto final a respeito dessa situação com relação a Arão e Moisés e o restante do povo. Tá, no caso aqui, endossando o chamado dele para Arão e para a descendência de Arão. E o que a gente vai perceber aqui, como nós falamos, né, é necessário que você leia todo o capítulo aí, hoje são apenas 13 versículos, então é uma leitura rápida. Você vai perceber ali que a vara de Arão vai florescer, não é verdade? E aí o Senhor vai escolher, então está demonstrando para o povo que a escolha dele é a respeito de Arão. Depois nós vamos tratar aqui no versículo 12 e 13, que depois então que fica evidenciado qual que é a escolha de Deus. Diz assim o texto bíblico: os israelitas disseram a Moisés: Nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? E agora então eles trazem esse questionamento para Moisés a respeito então dessa escolha que Deus fez. E aí então eles falam: olha, não tem solução para a gente não. Nós vamos ter aí então, nós vamos morrer, porque a gente não pode estar lá na presença do Senhor. Mas isso já havia sido estabelecido anteriormente. Lembre que nós já estudamos aqui o Êxodo ali, né? A parte final de Êxodo vai tratar muito a respeito da construção do tabernáculo e das vestes sacerdotais. Portanto, o Senhor já vinha ali ensinando esse povo. O mesmo nós vimos também ali em Levítico, o mesmo nós vimos aqui nos 10 primeiros capítulos aqui de Números capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 10, a gente vai perceber a orientação do povo e o povo obedecendo aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas depois das murmurações que nós já tratamos aqui e também das rebeldias que também nós já tratamos aqui, quando o povo então se rebela contra Moisés
e contra Arão, agora o Senhor deixa mais uma vez claro para o povo, e o povo entende esse sinal que o Senhor dá de que o escolhido dele é Arão. O Senhor escolheu o povo, mas dentro do povo, aquele que o Senhor escolheu para se apresentar diante dele de forma perpétua, no caso para os judeus, era Arão, até que viesse então o Messias, que já veio. Portanto, até a vinda de Jesus, o sumo sacerdote tinha que ser da descendência de Arão, e ali então fica estabelecido quem que vai representar ali o povo. Lembre-se que quando nós falamos aqui, tratamos aqui de Corá, você vai perceber lá no versículo 1, capítulo 16, versículo 1, fala que Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Portanto, ele era um levita. Então, a rebelião dos levitas, no caso aqui, Corá estava se rebelando contra Moisés, achando que eles eram iguais. E depois Datã e Abirão e On, que vai aparecer aqui ainda no versículo 1, eles vão se rebelar, e aí eles são da tribo de Ruben, desculpa, da tribo de Ruben, e eles vão se rebelar contra Arão. Portanto, a queixa de Corá não é contra Arão, mas é contra Moisés. Quem está se rebelando contra Moisés é Corá, quem está se rebelando contra Arão são aí então os líderes aí, né, os descendentes aí da tribo de Ruben. Então, nós percebemos aqui agora, por isso que o Senhor fala, traga uma vara, traga 12 varas, né? Cada um escolhe uma, apresenta diante do Senhor, e ele vai deixar lá e vai demonstrar ali quem que é o escolhido dele. Então, é mais uma vez confirmado ali a respeito do papel de Arão. O que a gente precisa fazer a partir dessa leitura de números é entender que Arão, tanto Arão quanto Moisés, eles eram uma pré-figura de Cristo. Então, se nós lermos aí lá em Hebreus capítulo 10, eu quero ler aqui do versículo 19 até o 21, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós aprendemos aqui que essa descendência de Arão, que vem ali então os sumos sacerdotes ali descendentes de Arão, agora prefiguravam Cristo, e agora que Cristo já veio, já morreu, então já ressuscitou, então nós temos esse intercessor, como João vai falar na sua primeira carta. Então nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ali no capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1. Então nós percebemos que é Jesus Cristo esse nosso intermediário, esse nosso intercessor, esse que nos apresenta diante do Pai, esse que é o nosso advogado em algumas versões, nosso intercessor em outras versões, ali que citamos aqui agora de 1 João capítulo 2, versículo 1. O que acontece é que Jesus é esse intermediário entre nós e Deus. Mas o Senhor vai estabelecer bispos, o Senhor vai estabelecer presbíteros, e por isso eu quero citar aqui Tito, capítulo 1. Se você ler aí do versículo 5 até o versículo 8, vai falar a respeito
de quais que são os pré-requisitos para aquele que almeja ser presbítero, para aquele que almeja ser bispo. Mas aqui no versículo 9 vai tratar a respeito desse papel, dessa função deles. E diz assim aqui, então, Tito capítulo 1, versículo 9: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Portanto, o Senhor é o nosso intercessor junto ao Pai, mas também ele estabeleceu aqui, no caso do texto aqui de Tito, Tito capítulo 1, presbíteros e bispos com uma função, que é o que? Está encorajando, é, exortando, ensinando os discípulos de Jesus, aqueles que vão se aproximando da fé. E também tem o dever de refutar os que se opõem a ela, que é o que coloca aqui. Então, por isso que eu usei aqui a expressão exortar, não é verdade? Então, aqueles pastores que o Senhor estabeleceu sobre nós, eles têm essa função, mas perceba que eles têm que ter um conhecimento da palavra. Por isso, é necessário que você leia a carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, lá no capítulo 4, lá no capítulo 2, né, de Timóteo, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4. O Senhor vai exortar então ali, vai mostrar ali qual que é a função, o que eles devem fazer, vai falar a respeito de manusear bem a palavra, vai falar a respeito de não negligenciar o chamado, porque existe uma função, existe um propósito. O Senhor chamou com um objetivo os pastores, não é verdade? Então, a gente vai observar aqui, através da palavra do Senhor, que é necessário que pessoas estejam nos orientando a partir da palavra do Senhor, a compreendermos a sã doutrina, porque é assim que está falando aqui no versículo 9. Então, encorajar outros pela sã doutrina. Então, é essa doutrina com uma interpretação correta a partir dos textos bíblicos. Por isso é necessário conhecer aí a palavra do Senhor para poder orientar nós quando nós estamos discipulando as pessoas. O que vai guiar o nosso discipulado é a palavra do Senhor. Quando nós aconselhamos as pessoas, o que guia esse aconselhamento é a palavra do Senhor. Por isso precisa ter um bom entendimento da palavra do Senhor. A gente precisa conhecer bem a palavra do Senhor para que a gente viva segundo a vontade dele. Por quê? Porque o capítulo 17, como nós já falamos aqui, de Números, lá no versículo 12 e 13, vai falar: os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos. É uma exclamação aqui na minha Bíblia. Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Outra exclamação. Versículo 13: todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. É uma afirmação, ponto final. E termina falando: será que todos nós vamos morrer? E termina o texto com uma pergunta. E a resposta é claro que não vão morrer, desde que se adequem ao padrão estabelecido por Deus. Daí a função, então, como nós falamos aqui, citamos aqui Tito, capítulo 1, versículo 9, dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, como nós falamos aqui, citando então para ler, né? Leia, estude toda a carta de Paulo a Tito e também a primeira carta de Paulo a Timóteo. A segunda também, mas na primeira você vai perceber muita orientação com relação às pessoas que têm uma certa função dentro da igreja, uma função de liderança. Então, a minha pergunta, porque é a pergunta que termina aqui, né? Do povo de Israel, a pergunta que encerra esse capítulo é: será que todos nós vamos morrer?
E aí eu falei aqui então que eles não vão morrer desde que eles se adequem aos padrões de Deus. E a pergunta que eu quero terminar encerrando esse estudo é: temos então nos sujeitado aos padrões de Deus? Porque Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que aquele que conhece os mandamentos e os pratica, esse é o que o ama. Então, a minha pergunta é: nós verdadeiramente amamos a Jesus? Nós temos interesse em fazer a vontade dele? Ou nós queremos que ele abençoe as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios? Porque nós precisamos nos sujeitar ao padrão dele, precisamos conhecer os mandamentos, precisamos entender os mandamentos, precisamos ter uma mente transformada para que a gente possa cumprir os mandamentos do Senhor segundo a vontade dele e a interpretação correta da palavra. Quanto que você tem gastado nas no seu tempo, no seu dia a dia, em buscar conhecer os preceitos de Deus, em buscar a vontade de Deus, em conhecer os mandamentos dele? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.